Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está todo mundo bem? Legal? Que bom! Vocês lembram do tema geral da nossa lição que nós estamos estudando? Olha aqui atrás de mim. A escolha certa. Como é importante nós fazermos a escolha certa, não é mesmo? E nós temos falado muito sobre Ruth, Noemi, a família delas. E nós vamos dar continuidade, só que depois a gente vai falando sobre outros personagens, mas sempre centralizando no tema geral das nossas lições, que é a escolha certa, tá bom? Mas antes disso, eu convido você para vir com seu pai, sua mãe, vamos sentar no sofá e vamos agradecer a Deus por esse momento, vamos? Vamos então? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais esse momento da Tua Palavra, por mais essa história. Obrigado porque o Senhor nos ajuda sempre, ó Deus, a fazermos o que é certo. Nos ajuda sempre a buscarmos direção no Senhor, para que a gente sempre possa acertar, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos também por esse momento que o Senhor nos permite estar, ó Deus, ouvindo, aprendendo mais da Tua Palavra, mesmo que em nossos lares, não estando de corpo presente na igreja, mas o Senhor nos permite aprendermos mais do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos começar a nossa aula, tá bom? Vocês lembram que na lição passada nós falamos sobre Ruth e o que aconteceu. Lembra que na lição passada o tema foi final feliz? Que Ruth se acertou com Boaz e eles acabaram ficando juntos e casando? Lembram disso? Isso mesmo, foi isso que aconteceu e foi maravilhoso. Sempre nós gostamos de histórias com final feliz, não é mesmo? Porque é muito legal. Ninguém quer assistir uma história, um filme que conta alguma história com final triste, a gente fica desanimado, não é mesmo? E na Bíblia a gente tem algumas histórias com final bem feliz. E olha só, hoje o tema da nossa aula é fazer a coisa certa. Vamos repetir? Fazer a coisa certa. Você aí tem feito a coisa certa? Você tem feito escolhas certas? Vamos pensar bem sobre isso, tá bom? E a nossa história de hoje, ela está no livro de Ruth, no capítulo 4. Pode conferir na sua Bíblia. Aqui, ó, na sua Bíblia. Ruth, capítulo 4, no livro de Ruth, tá bom? E nós vamos ver mais ou menos sobre essa questão das escolhas. A gente tem muitas coisas que fazem a gente tomar uma decisão. Por exemplo, no trânsito, quando nós vemos uma placa de pare, olha só, uma placa de pare, o que acontece? Nós sabemos que nós não podemos continuar, que nós temos que parar. E tem aquelas placas também parecidas com essa daqui, que tem uma bicicletinha, que tem um risco em cima, que significa o quê? Que a pessoa não pode trafegar por ali de bicicleta, ela não pode andar por ali de bicicleta. E tem várias coisas, né, que nos indicam que nós não podemos, às vezes, prosseguir, tomar aquele caminho. Então, nós temos que estar atentos para nós fazermos escolhas certas, para que a gente não venha fazer coisa errada. Agora vamos pensar o seguinte, imagine você, né, que você é uma pessoa que gosta muito de estudar a palavra de Deus, de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para aprender quais as escolhas que você tem que fazer, direcionado por Deus, e você já sabe praticamente tudo, você já sabe quais são as coisas que agradam a Deus, já sabe quais são as escolhas que são certas, que são as escolhas que você vai fazer, que vai estar de acordo com a vontade de Deus. E você se coloca diante de um caminho. E nesse caminho você pode ir para o caminho do pecado ou o caminho da fidelidade a Deus. Se você já conhece a palavra de Deus, se você já tem vida com Deus, o que você vai fazer? Você vai escolher o caminho da fidelidade. Não é muito importante isso? Então, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esses personagens. Vamos pensar um pouquinho sobre Ruth, Boaz e Noemi. Vamos falar um pouquinho de Ruth? Lembrando um pouco de Ruth, vamos pensar um pouquinho, será que a Ruth fez a escolha certa? Será que ela fez a coisa certa? Vamos pensar um pouquinho, o que vocês acham? Bom, eu acho que a Ruth fez a escolha certa. Sabe por que a Ruth fez a escolha certa? Porque a Ruth, ela escolheu
adorar a Deus, servir a Deus. Ela escolheu, ela decidiu que ela ia servir e adorar o mesmo Deus da sua sogra Noemi. E ela fez uma escolha muito importante, ela fez uma coisa muito importante para a vida dela, que ela foi muito abençoada com essa escolha que ela fez. Depois a gente começa a pensar também em Boaz. Boaz é aquele que acabou casando com Ruth. Olha só, Boaz, ele não era o parente mais próximo de Noemi, mas tinha um outro parente, aquele que poderia casar com Ruth e comprar as terras da família de Noemi e casar com Ruth. E Boaz, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter, com certeza ele gostou de Ruth, ele poderia muito bem não ter falado nada, ter ficado calado e ter casado com Ruth. Só que Boaz, ele decidiu seguir o caminho da fidelidade. Lá em Salmos, no capítulo 19, ele fala sobre isso, o caminho da fidelidade. E é muito importante porque Boaz, ele pensou assim, não adianta eu fazer tudo errado da maneira errada. Eu já conheço a palavra de Deus, então eu tenho que fazer o que é certo. E o que ele fez? Ele procurou o parente mais próximo da família de Noemi, para que esse parente assumisse Ruth, né? Comprasse as terras da família de Noemi. Só que esse parente, ele não aceitou a proposta. Ele disse que ele não queria as terras e também não queria a Ruth. Boaz, ele poderia ter falado somente das terras e não ter falado de Ruth, que aí ele compraria as terras da família de Noemi, o outro parente de Noemi, e Boaz ficaria com Ruth. Mas Boaz, ele foi o quê? Um homem justo. Ele agiu com fidelidade a Deus. Ele falou das terras e falou de Ruth também. Olha que história interessante, a história que nós aprendemos na lição passada. Ele decidiu fazer a coisa certa. Ele não só falou das terras, como ele falou de Ruth, e o parente mais próximo, que seria aquela pessoa que iria resgatar, que iria dar continuidade à família, ele disse que não queria. Diante disso, Boaz ficou com Ruth. Muitas vezes nós tentamos fazer as coisas de um jeito errado, não é mesmo? Procurando dar um jeitinho e fazer as coisas do jeito que a gente quer, tentando enrolar, mas só que isso não agrada a Deus. Se Deus nos ensina aqui na palavra dele que nós devemos fazer o que é certo, nós devemos fazer o que é certo em todas as coisas, sabiam disso? Seja em qualquer lugar, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar, nós devemos sempre fazer as coisas da maneira certa, porque quando nós fazemos da maneira certa, Deus ele nos abençoa, tá bom? E depois a gente lembra também de quem? De Noemi. Noemi, a Ruth poderia muito bem, depois que Ruth casou com Boaz, Ruth poderia muito bem ter falado, tá bom, Noemi, eu agora não preciso de você. Agora você segue a sua vida, que agora eu estou casada. Só que Ruth não fez isso. Ruth trouxe Noemi para junto com ela, para que ficasse com eles. E ainda ela teve um filho, Ruth teve um filho, e Noemi ficou com eles e cuidava dessa criança como se fosse a avó do filho de Ruth com Boaz. Sabe qual foi o nome? Sabe como se chamava o filho de Ruth, Boaz? Obed. Obed, isso mesmo, o nome dele era Obed. E eles tiveram esse filho. Vocês já imaginaram? Essa criança, ela nasceu num lar de pessoas felizes. Sabe por que ela nasceu no lar com pessoas felizes? Porque ela nasceu no lar com pessoas que sempre procuraram fazer a escolha certa. Boaz fez a escolha certa, fez a coisa certa. Ruth fez a coisa certa. E eles buscaram sempre estar fazendo a coisa certa. Então essa criança cresceu tendo o bom exemplo dos pais dele. Como é importante, não é mesmo? Os nossos pais nos ensinarem coisas boas, nos ensinarem desde criança a nós fazermos as escolhas certas na nossa vida, não é mesmo? Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais o seu pai, sua mãe perto de você, e você vai ter que fazer escolhas, vai ter que tomar decisões, não é mesmo? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria, ela nos orienta para que nós venhamos a fazer as escolhas certas na nossa vida, para que a gente não possa viver fazendo bobagens,
coisas que deixam Deus entristecido conosco, mas ela nos ajuda, a palavra de Deus, a nos dar uma orientação, nos orienta a entendermos o que é o certo. Não é maravilhoso isso? Olha só o que diz aqui o nosso versículo da história de hoje. Diz assim, ó: eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Salmo 119, 30. Vamos ler mais uma vez? Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Salmos 119, 30. Então, nós devemos sempre escolher o caminho da fidelidade, o caminho que agrada a Deus, o caminho certo, a fazer as coisas certas, porque nisso nós estaremos sendo o quê? Fiéis a Deus. As nossas escolhas, elas demonstram o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós desejamos ser fiéis a Deus, a nossa necessidade de adorar a Deus e de agradar a Deus através das nossas atitudes e das nossas escolhas. Amém? Então vamos fechar nossos olhos agora nesse momento e vamos agradecer a Deus, tá bom? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ajuda sempre, Senhor, a fazermos as coisas certas da maneira que agrada o Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Deus. E muito obrigado pela nossa lição, pela nossa história de hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só, que lição legal. E depois nós vamos ver na próxima aula uma história muito legal que vocês vão gostar muito, com toda certeza, tá bom? E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho para poder receber nossas notificações, tá bom? Então fique com Deus, um beijo grande e até mais. Tchau!